A Bíblia nos mostra o valor de Deus para os relacionamentos. Tem gente que está buscando um monte de coisas, se esquecendo do relacionamento com Ele e dos relacionamentos ao seu redor. E o que eu decido fazer na minha vida? Com Deus e com quem está perto de mim. Não dá para ir para o próximo nível sem vencer no nível onde eu estou. Não dá para mudar de sala e ir para a próxima série sem passar nos testes que eu já estou. Então, se eu evoluo em Deus, se eu cresço em Deus, se eu me relaciono com Deus, é impossível todas as demais áreas não mudarem. Porque Jesus falou isso. Busque em primeiro lugar uma coisa e as demais vão ser acrescentadas. Estão ligados às suas vitórias, pessoal? Você pega esse espírito? Que espírito é esse? Diga comigo, por gentileza. Eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida e eu creio nisso, em nome de Jesus. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Fala comigo, por favor. Aprendei de mim. Aprendam comigo. O Senhor trabalha em nós uma coisa. Que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Ele. O Senhor quer que a gente se pareça cada dia mais nos hábitos, nas palavras, no jeito. O Senhor luta conosco. O Senhor nos mostra um caminho. E esse caminho começa na humildade. Porque a humildade é obedecer. Humildade vem da obediência, porque quem não está disposto a obedecer, tem um sinal de orgulho. E às vezes a gente confunde, pessoal, orgulho com arrogância. E não é a mesma coisa. Arrogância é quando você tem aquela atitude altiva, que olha as pessoas de cima para baixo. Não. Não é uma questão de arrogância. É uma questão de obediência. E a falta de obediência me leva a uma rebelião. Porque se o Senhor está falando algo e o Senhor não mente, o Senhor não se engana, o Senhor sabe o que diz. Se eu faço diferente, se eu não obedeço, se eu não sigo aquela direção, eu mostro para Deus que eu não estou em concordância. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Um casamento que não há união, uma empresa que não há união, não tem como sobreviver, subsistir. É simples assim. Então, quando o Senhor nos manda uma mensagem, e eu quero ainda insistir ao meu próprio modo, eu estou mostrando para Deus, eu não preciso andar com o Senhor. Então, muitas vezes a gente está se enganando. Porque nós não somos arrogantes, a gente não desrespeita as pessoas, a gente não humilha as pessoas, não pisa nas pessoas. Mas ainda a atitude de orgulho, porque há uma rebelião. E o Senhor não tem como abençoar uma pessoa rebelde. E todo mundo tem sonhos, tem desejos, todo mundo quer coisas abençoadas. Mas esses objetivos só serão alcançados quando nós estivermos na posição que Deus quer. Então nós vamos chegar lá. Os sonhos, os projetos que você fez, você vai chegar lá. Porém, debaixo da obediência. Não vai acontecer porque era hora de acontecer, porque é tempo de acontecer, porque eu tenho uma promessa que diz que ia acontecer, porque alguém me fez uma profecia que vai acontecer na minha vida. Não vai acontecer se não estiver debaixo da obediência. Se estiver debaixo da obediência, mais cedo ou mais tarde vai acontecer mesmo. Se estiver fora da obediência, nunca vai acontecer. É onde muitas pessoas se frustram, vivem ansiosas, porque ela sempre está esperando por algo, mas não vai acontecer sem que eu dê condições para que aconteça. Aqui em Mateus 11, 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, fala comigo, pois sou manso
e humilde de coração. Então tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então Jesus, ele nos ensina dezenas, centenas de exemplos. Mas ele fala para a gente imitar em 2 pontos, humildade e mansidão. E mansidão, pessoal, ela não é fraqueza. Fala, mansidão não é fraqueza, é domínio próprio. Mansidão é domínio próprio, é evidência, a evidência da natureza de Cristo é a mansidão e a humildade. Quer ver uma pessoa que tem a evidência da presença de Jesus na vida dele? Ele tem mansidão e humildade. Tanto é que mansidão não é fraqueza, mas é domínio próprio, que a gente sempre pode lembrar do exemplo do cavalo. Um cavalo domado e um cavalo selvagem. Quando o cavalo ele é domado, domesticado, ele continua tendo a mesma força, só que agora ele tem controle. Agora ele tem domínio próprio, agora ele é equilibrado, ele não é descontrolado, sai dando coice em todo mundo, corre para lá, corre para cá, aquele descontrole, não, agora ele tem controle, ele tem equilíbrio. É um animal poderoso, forte e controlado. Então esse é o ponto. A mansidão e a humildade. A mansidão não é você deixar as pessoas te passarem para trás, te prejudicarem e você dizer amém para tudo. Pelo contrário, você tem firmeza, você sabe colocar os pontos, os limites, sem descontrolar. Lembra do cavalo sempre. O cavalo continua sendo cavalo, ele não precisa dar coice em todo mundo para mostrar que ele é cavalo. Não, ele continua tendo a força que ele sempre teve. Só que agora ele é controlado. E tem pessoas que não conseguem entender isso, porque não se abrem para o entendimento. Ela quer mostrar que ela pode, ela quer mostrar que ela é alguma coisa, que ela tem um jeito, alguma coisa, na agressividade, no descontrole, e tudo isso nos afasta do objetivo. O objetivo é cada vez mais parecido com Cristo, a subir a estatura do homem perfeito, do varão perfeito. Isso nos deixa cada vez mais longe disso. Então traz para a sua vida, traz para o seu dia a dia. Veja como o se aproximar do Senhor são nas sutilezas, no domínio próprio, na mansidão, na humildade, aprendendo, olhando para aquilo que eu estou pensando, olhando para aquilo que eu estou fazendo, olhando para aquilo que eu estou sentindo, ou seja, eu estou atento, consciente das coisas. Eu não estou apenas reagindo às circunstâncias, mas eu estou me moldando o meu perfil, moldando o meu caráter a um padrão elevado. Aqui em Marcos 10 diz assim, Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Vamos ver o pedido deles. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Vocês podem passar pelo que eu vou passar antes de vocês me pedirem uma honra? É isso que o Senhor está falando, vocês estão me pedindo honra, glória, mas para isso eu vou ter que passar por aflições, situações pesadas, difíceis, vocês estão prontos para isso? Vocês querem glória, né? Vocês querem saber quando o Senhor estiver lá na sua glória, quando o Senhor estiver lá, com o Pai, com Deus. Deixa a gente ficar um de cada lado, vocês estão dispostos a passar pelo mesmo caminho que eu vou passar? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas vive assim. Elas querem uma posição, uma honra, uma credibilidade, um status, sem passar pelo sacrifício, sem passar pela renúncia, sem fazer uma construção, um alicerce profundo. E para alcançar esses grandes resultados, eu preciso fazer os sacrifícios inteligentes. Porque sacrifício todo mundo faz. Muitas pessoas estão vivendo uma vida sacrificada.
Elas não estão fazendo sacrifícios que estão levando elas a grandes resultados. Elas estão apenas tendo atitudes, comportamentos, vivendo uma vida sacrificada, porque não estão buscando esse entendimento. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu não vou ser mais parecido com o Senhor tratando mal as pessoas, fazendo as coisas do meu jeito. A palavra está falando, prioriza a mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, eu vou fazer do meu jeito. Então o sacrifício ela está fazendo, só que ela está vivendo uma vida sacrificada. E o Senhor está falando, se você quer ocupar este lugar, você tem que estar disposto a pagar o preço que eu estou disposto a pagar. Então eu não vou chegar num lugar simplesmente porque eu estou falando que eu quero ocupar aquele lugar. Eu preciso conquistar aquilo, construir algo. A nossa mente precisa ter essa mente de governo. Buscar cada vez mais os pensamentos de Deus. Viver em fé, em autoridade. Pedir visão, Senhor, me ajuda a enxergar. Às vezes a gente está com o ló na nossa vida, com o véu, né? A gente não está enxergando com clareza. Às vezes a gente está numa rota que não é a melhor, mas está faltando visão. Está faltando a sabedoria. Senhor, me dá visão, me dá mente de governo, Senhor, me dá mente de coisas grandes, que é o que a gente faz na oração dos Eliaquins. Senhor, me dá a mente de governo. Senhor, como é que eu vou conseguir coisas grandes se eu não estou ainda com a cabeça naquilo que está nas minhas mãos? Então eu quero que o Senhor me levante, que o Senhor me dê visão, uma visão ampliada, uma visão para tocar vidas, para tocar pessoas, para ser relevante. Me dá visão, Senhor. Abra minha mente, Senhor, me dá a cabeça para visualizar, para comportar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. É claro que os pensamentos do Senhor, os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor são sempre muito maiores, muito além daquilo que nós imaginamos. Mas a gente vai crescendo, a gente, quando olha para trás, olha algum tempo para trás, 5, 10 anos, você vê, puxa, minha mente evoluiu, hein? Antes eu pensava assim, era tão tapado, tão chucro, teimoso com essas coisas, agora já evoluí bastante. Então essa tem que ser o nosso crescimento diário. Eu olho para trás e vejo, olha, eu superei aquele padrão, eu superei aquele jeito de ser, eu melhorei nisso, eu mudei nisso, eu arranquei essa parte, eu sou irreconhecível nessa área. Então esse é o estudo que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde, ou seja, eu tiro o jugo, pego o meu jugo. Às vezes a gente está pegando o jugo do mundo, o jugo do passado, pega o jugo do Senhor, que Ele fala é leve. Às vezes a gente está carregando coisas pesadas, está sem sonho, sem projetos, sem ambição. Por quê? Porque a gente está carregando jugos errados. Vamos pegar o jugo do Senhor. Mansidão e humildade, força com domínio próprio. Domínio próprio, humildade para ser honrado por Deus, porque o Senhor só pode levantar humildes, aqueles que estão dispostos a obedecer. Aqui em Hebreus 4 diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Então, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. A gente professa uma fé. A gente diz que tem uma fé. E o nosso sumo sacerdote é Jesus. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não, ele entende. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Ele nos entende, ele sabe das nossas dores, dos nossos desafios, ele conhece o nosso coração, mas ele nos mostra que é possível. Sendo assim,
Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Então, o que a palavra está falando? Aproximação. Eu vou me aproximar. Eu vou me achegar. Oferta é aproximação. Toda vez que alguém ia fazer uma oferta, ele estava se aproximando do Senhor. E às vezes o Senhor está esperando uma oferta da nossa vida. Tem gente, pessoal, que a gente já viu isso muitas vezes, ela tem uma generosidade, uma liberalidade para fazer ofertas financeiras. Mas a palavra nos ensina que o Senhor se alegra mais na obediência do que na gordura de carneiros. Ou seja, o Senhor quer que a gente obedeça, que a gente se aproxime, que a gente queira estar com Ele, não que a gente cumpra com algum ritual. Eu vou lá, vou ali na cidade tal, eu vou lá sacrificar em Jerusalém, vou levar minha vaquinha, meu bezerrinho tal. O Senhor espera uma aproximação. A gente pode lembrar do exemplo de Ana e do Eucana. Todos os anos o Eucana ia para oferecer sacrifícios. Mas no dia que a Ana se levantou e ela fez o sacrifício dela, ela não foi lá e participou do sacrifício do marido dela, agora ela fez o sacrifício dela. Senhor, eu entrego o meu sacrifício, eu entrego o meu Samuel. Ela foi respondida. Então, nós vemos aqui, o Senhor quer aproximação. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Não é isso que a gente precisa, pessoal? Sim ou não, pessoal? Então vamos juntos. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, se eu estou no momento de necessidade, o que muitas pessoas fazem? Tudo, menos isso. Ela está com uma aflição, com um problema, com uma angústia. O que ela faz? Tudo, menos isso. E o Senhor está falando, pega o meu jugo, aprenda comigo. Quando Jesus estava com uma... Ele não precisava chegar nisso, mas quando ele estava numa aflição, a gente vê, ele se separava, ele ia orar. Ele ia tirar um momento só ele e Deus. Ele estava todo dia orando, mas tinha aqueles momentos que ele se separava e ele precisava de um tempo para ele. Então, se nós queremos saída dos nossos problemas, a gente precisa dessa direção. Eu tenho que chegar com confiança no Senhor, para que a gente receba misericórdia e encontre graça. Graça é um poder, pessoal, você sabe disso. Graça não é algo flufluzinho, algo abstrato, algo pequeno, não, algo poderoso. É a graça que nos dá força para resistir, graça que nos ajuda no momento da necessidade. A gente tem essa graça capacitadora para vencer o pecado, para vencer o mal. Em toda a palavra, nós somos orientados a viver de modo diferente, diferente do mundo. A palavra nos coloca como nazireus, como Sansão, sou nazireu de Deus, sou separado de Deus, nós somos separados de Deus. Não faz sentido, pessoal, um crente não ter diferença do ímpio. Porque você vê ímpio e crente mentindo. Você vê ímpio e crente odiando o próximo. Você vê ímpio e crente em pé de guerra em casa. Você vê ímpio e crente xingando no trânsito. Então qual é a diferença? Nós fomos chamados para viver de modo separado, exclusivo. A nossa vida não pode se parecer com a vida do mundo, da maioria das pessoas. Então esse entendimento precisa, tudo isso que nós temos falado, que a palavra está vindo, veja, a consciência. A consciência, aprenda com humildade, mansidão,
somos separados, comportamentos, não pode ter o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão. Hoje em dia a gente vive num tempo, pessoal, de gente muito fraca espiritualmente e emocionalmente. Que a vida é ficar falando, né? Que eu estou decepcionado. Estou decepcionado com o pastor, com a igreja, então por isso eu não vou para a igreja nenhuma. E a pessoa vai ficando mais ímpia. Mais ímpia. Porque toda instituição criada por Deus, nós vemos um trabalho do diabo para descaracterizar. O casamento foi ideia de Deus. Foi uma instituição criada por Deus. Mas tem sido descaracterizada pelos próprios crentes. A igreja é uma ideia de Deus. A igreja é uma instituição de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor desde sempre tinha lá os momentos, os lugares para adoração. Estão descaracterizando também. Não precisa de tudo isso. E de não precisa é onde nós chegamos. Não precisa. Não precisa ser fiel, não precisa ser íntegro, não precisa de igreja, não precisa... Não, eu preciso de outras coisas. O mundo deveria estar muito melhor, então. Já que a gente não precisa de tanta coisa espiritual, tanta coisa com Deus, tanto ajuste, né? Era para o mundo estar infinitamente superior, muito melhor. Então, como a gente fala no nosso país, né? Se houvesse realmente 50 milhões de cristãos e não de religiosos, o nosso país seria imbatível. Mas não é. Porque evangélicos tem muito, mas nascidos de novo não. Número tem bastante, mas resultado não. Nascidos de novo não. Há um monte de religiosos que não conhecem a Bíblia, que mentem, que traem, que enganam, que fazem negócios ilícitos. Ou seja, não tem diferença nenhuma. De qualquer estelionatário, de qualquer carnal, de qualquer ímpio, de qualquer um aí que não tem esperança em nada. A maioria vem para Jesus, isso é normal, vem para Jesus para buscar resolver seus problemas da vida. É como a parábola do filho pródigo. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho estavam com o pai por interesses. Ninguém estava ali porque amava a Deus. Nós chegamos a Deus com interesses. Essa é a natureza do ser humano. Mas não pode ficar por isso. Eu não posso permanecer pelos interesses. Eu preciso ter um desejo, uma vontade, uma necessidade de conhecer Deus de verdade. Nós precisamos ter essa vontade de conhecê-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Porque enquanto nós buscarmos a Deus pelo que Ele pode fazer, a nossa vida sempre vai ser pequenininha. Sempre vai viver por necessidade. E não por necessidade dele, mas por necessidade de alguma coisa. Eu vou ficar com o pai porque o pai me dá segurança. Eu vou embora porque agora eu estou suprido. Agora que acabou tudo, eu vou voltar para a casa do pai porque lá tem pão. Veja que ninguém foi atrás do pai porque ele tinha respeito, porque ele tinha amor, porque ele ensinava, porque ele conduzia bem a vida das pessoas. Não, lá na casa do meu pai, até o servo mais baixo lá, ele tem comida de sobra. Então eu vou voltar para a casa do pai. Não é assim que muitas pessoas fazem? Conquista alguma coisinha que Deus podia fazer infinitamente mais. Se o Deus dela não fosse aquela coisa, mas fosse Deus de verdade. Então ela se contenta com uma coisinha, uma porta aberta, uma cura, ou alguma coisa. E ela volta, se afasta. Aí quando ela perde tudo e a necessidade bate de novo, ela volta, vou voltar para a casa do meu pai porque lá tem pão. Mas antes de ir para o pão, eu vou para a terra distante. Eu vou fazer do meu jeito. Eu caio na mão de ímpio. Eu apanho, eu sofro. Eu peno na mão de ímpio. Aí dá tudo errado, deixa eu voltar para a casa do pai, porque lá tem pão. Ainda não aprendeu.
Ainda não aprendeu. O nosso padrão não pode ser do povo que saiu do Egito, que continuou sendo escravo na mente. O nosso padrão é o de Moisés. Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir. Se o Senhor não for, nem nos mande, porque não vai ter sentido. Eu vou ficar perto da tenda. O povo reclama de fome, o povo reclama de água, o povo reclama de calor, o povo reclama de frio. Você não ouve Josué, Calebe, Moisés reclamando de nada disso. Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, eu não saio dessa tenda. Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, mostra a sua glória. Então tá bom. Daqui a 3 dias eu vou mostrar minha glória. Manda todo mundo tomar banho, trocar de roupa, que eu vou me apresentar para vocês. Todo mundo se santifica, troca de roupa, toma banho. Quando desce o Senhor na montanha, com aquelas nuvens, com aqueles trovões, com os raios, com aquele barulho, que Deus não estava querendo botar medo em ninguém, mas mostrar o seu poder, a sua glória. Tanto que Moisés falou, o Senhor não quer assustar vocês, Ele quer mostrar que vocês podem confiar nele, para que vocês não pequem, para que vocês não vão para outros deuses, para que vocês não tenham medo de inimigos, para que vocês confiem nesse Deus poderoso. E o povo dando passos para trás, e Moisés indo em direção à nuvem. É isso que o Senhor está falando aqui, ó. Vocês se aproximam. Vocês se aproximam. Então eu preciso ter um desejo verdadeiro de conhecer o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz no meu coração, pelo que Ele faz no meu caráter. Não porque Ele pode fazer no meu bolso, ou na minha pele, ou na minha saúde, ou no meu casamento. Isso é consequência de uma vida com Deus. Aqui em Gênesis 3, olha só, no 5, Almeida. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha o ser humano. Sabendo do bem e do mal. No 22, então disse o Senhor Deus, agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Veja que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, mas nunca é o bastante. Olha que coisa terrível. Nós já fomos criados no mais alto poder, no mais alto nível. E tem gente que quer se parecer com um cachorro. Você já deve ter visto esses vídeos endemoniados aí, de gente andando com uma pessoa numa coleira. A pessoa quer ser um cachorro. Já vi um vídeo endemoniado que estava num metrô se achando que uma cobra, se arrastando dentro do vagão do metrô. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele, no mais altíssimo patamar. E tem gente se passando por isso. E veja, mesmo nós tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, nunca é o bastante. Porque quando você comer, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Mas já falou, ó. O Senhor falou aqui, ó, no 22, agora o homem se tornou como de nós, mas ele já disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas nunca é o bastante. O desejo da maioria não é conhecer a Deus, não é se aproximar dele, não é viver para Deus, é ter mais alguma coisa. É ter mais alguma coisa. Aqui foi conhecer o bem e o mal. Tirar alguma coisa de Deus. O que eu posso tirar de Deus? O que eu posso conseguir com Deus? Essa é a cabeça da maioria, infelizmente. Não é eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, mas o que Deus pode me fazer? O que Deus pode me abrir uma porta? O que Deus pode me ajudar nessa questão? O que eu posso tirar dele? O que Deus pode me dar? É uma coisa louca isso. O Senhor havia preparado o paraíso, o mundo,
para o homem. E o homem, o ser humano estava insatisfeito, buscando coisas que não são para nós. Eu quero conhecer o bem, mas vem junto o mal. E no final das contas, a natureza do homem, lembra que diz na palavra, né? Os pensamentos, as intenções, as inclinações eram sempre somente para o mal. Ninguém está buscando o bem. A pessoa está sempre atrás do mal, da coisa, da malícia, daquilo que está escondido, daquilo que estão pensando. Está sempre olhando para aquilo que não é para nós. Hoje em dia, a necessidade das pessoas em saber da vida alheia não é da minha conta. Separou, está casado, comprou isso, está passando aonde as férias, não é da minha conta. Isso não muda a minha vida, isso não é importante, não é inteligente, não é interessante. Eu quero saber o que é bom para mim, o que me agrega, e não o mal. A maioria das pessoas só vai atrás do mal, não vai atrás daquilo que é bom, não vai atrás de crescer, de aprender alguma coisa. Eu estava falando ontem no Trabalho dos Homens, de um vídeo que eu assisti, de uma entrevista, não sei se é dos anos 80, 90, né, onde tinha um repórter lá no centro do Rio de Janeiro, falando com as pessoas, né, perguntando o que elas gostavam de ler, se elas gostavam de ler, e todas as pessoas, eu ia fazendo um paralelo, né, antigamente e nos dias de hoje. Antigamente, aquele vídeo dessa entrevista, e hoje, aqueles molequinhos funkeiros lá que o cérebro derreteu já há muito tempo. E perguntava, você gosta de ler? Gosto. Você lê? Olha, eu leio, só que eu gostaria de ler mais, mas o tempo não me permite ler mais. Aí perguntava para a pessoa, né? Então, mas quantos que você lê? O que você lê? Eu gosto de literatura, eu gosto de romance, eu gosto de gênero policial, né? E falando lá os gostos de cada um, né? Tinha velho, tinha novo, tinha homem, tinha mulher, ou seja, era uma cultura do tempo, né? Todo mundo tinha essa cultura. Então, mas quantos que você lê? Eu leio pouco, eu leio 4 livros por mês. Fala isso hoje, tem gente que não lê 1 por ano. Ele lia 4 por mês. Eu falo assim, mas eu gostaria de ler mais, mas o tempo não me permite, né? E olha que não tinha nada de tecnologia, não tinha celular, poucas pessoas tinham carro, ou seja, o tempo das pessoas realmente era ocupado com coisas mais inúteis. Né, que ela estava andando para ir no banco, ela estava andando para ir no médico, ela estava gastando um tempo para preparar toda aquela comida, todo o almoço que era feito todos os dias. E hoje em dia a gente paga 10 contas em 2 minutos. A gente vai pelo código de barras, tica aqui, pagou 2 minutos. O que a pessoa levaria 2, 3 horas, porque ela ia lá com aquele monte de dinheiro, ia até o caixa, ficava na fila, esperava a vez dela, contava o dinheiro, tirava aquele monte de papéis, de comprovantes, depois ela voltava, e depois ia para o trabalho, às vezes perdia um dia, meio dia para isso. Ou seja, a gente acha que hoje a gente é mais corrido, lá era mais puxado, porque hoje a gente não tem uma gestão boa do tempo. Porque toda a tecnologia que vem para nos ajudar, a gente ocupa mais tempo e fica mais apertado ainda. Então veja que é sempre possível, com menos recursos, eles faziam mais. Ler 4 livros por mês. Aí botava nos meninos de hoje em dia. Fala assim, qual geração você acha a melhor? Antigamente ou hoje? Claro que hoje. Antigamente não tinha nada, aquela cabeça, né? Você já sabe. Falando daquele jeito, que eu não consigo imitar. Não tinha nada. Hoje tem tudo, o tudo dele é até tecnologia, né? Mas antes não tinha nada, né? Então a gente chegou aqui assim sem processo nenhum. Aí perguntaram para ele, né? Quem foi William Shakespeare? O menino perguntou onde que ele joga. Que time que ele joga? É o nível que a gente vive. Não sabe que o cara fez obras, escreveu livros, famoso. Onde que ele joga? Qual time que ele está?
Só faltou perguntar, está no Chelsea? Está no Real Madrid? Onde que ele está? Infelizmente. Nós vemos uma queda das pessoas buscarem as coisas do bem, que vão ajudá-las, que vão agregar a vida delas. Mas elas buscam as coisas para o mal. Guarda-mágoas, o ócio, a procrastinação, tudo aquilo que está atrasando, está arruinando a vida dela, ela vai indo, ela vai seguindo, ó. Não se deve, pois, permitir que ele também come do fruto da árvore da vida, porque já comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor prepara para nós coisas poderosas, mas a gente não está fazendo um alinhamento, o foco correto. Fica numa insatisfação. Olha o que diz em Filipenses 3,16. Vamos juntos, por favor. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa é uma chave muito importante, pessoal. Eu vivo de acordo com o que eu já alcancei. Então eu quero coisas novas na minha vida. Como é que eu vou querer coisas novas na minha vida se eu nem comecei a fazer o que eu já ouvi? Como é que eu vou ter algo novo na minha vida se eu não estou fazendo aquilo que eu já recebi? Não é assim? A pessoa, ela fala que ela quer comprar alguma coisa nova, uma coisa cara. Custa $1.000. Mas ela não juntou ainda os 100. Então viva de acordo com o que você já alcançou. Eu guardei 100, maravilha. Agora eu vou guardar os 200, depois os 300. Eu não vou, deu 100, eu queria de 1.000, mas eu achei uma de 100, então eu vou queimar aqui. Não é assim que às vezes as pessoas fazem? Eu achei aqui, estava baratinho, estava bom, mas aí, zerou tudo. Ou seja, a pessoa anda um pouquinho e ela retrocede. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu cheguei aqui, eu não vou para trás. Eu cheguei aqui espiritualmente, eu cheguei nesse nível de casamento, eu cheguei nesse nível de sabedoria, de equilíbrio, de mansidão, eu não vou dar passos para trás, eu vou para frente. Eu vou dar mais um passo para frente, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Agora eu vou mais um pouquinho, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu não vou para trás. Então se eu quero coisas novas, eu preciso aplicar, fazer o que eu já tenho, o que eu já recebi. Porque isso revela a nossa maturidade, pessoal. O que revela a nossa maturidade é obedecer a este princípio. Eu cresci em Jesus um pouco mais, eu me dedico um pouco mais a Deus, eu priorizo as coisas espirituais, agora eu vou mais, eu nunca tiro de Deus. Aquilo que eu faço para Deus, eu não tiro dele. Se eu li a Bíblia, eu não deixo de ler. Se eu li a Bíblia ainda ir nos cultos, eu não deixo de ler a Bíblia só para ir no culto. Não, eu leio a Bíblia, vou no culto e ainda sou um apoio em alguma área. Ou seja, eu só vou aumentando, eu só vou crescendo. Então eu vou desenvolver aquilo que eu recebi. Tudo na Bíblia nós vemos relacionamento. A Bíblia fala só de pessoas. Perceba isso. Deus quer relacionamento. Deus nos ensina a como nos relacionar com as pessoas. Como nos relacionar com Ele e com as pessoas. Porque o que importa para Deus são pessoas. São relacionamentos. Então eu avancei um pouco mais, agora eu cresço mais. Avancei mais um pouco, cresço um pouco mais. Olha aqui em Hebreus 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Fundamentos. Arrependimento, mudança de hábitos, mudança de fé, mudança de reações. Fundamentos. Arrependimento, volta ao passado, volta à origem. Tira aquilo que é velho, alinha com Deus. A primeira e mais importante pregação de Jesus foi: arrependam-se. Arrependimento. Porque sem arrependimento, eu vou morrer.
Porque se eu não me arrependo, eu continuo na vida de pecado, e o pecado mata. Então, sem arrependimento, eu morro, porque o pecado vai me matar. Batismo, imposição de mãos, ou seja, a vida na igreja. Na igreja tem oração, na igreja tem batismo. Então é vida com Deus e relacionamento com as pessoas. Veja, uma vida alinhada em todas as áreas. Aprendam de mim. A igreja, pessoal, é um lugar de cura. É um lugar de mudança, de renovação, de esclarecimento, de aprendizado. A igreja é o lugar onde as pessoas se abrem, porque elas querem mudar. Onde elas vêm, elas conversam, olha, minha vida era assim, eu quero mudar, eu quero viver diferente, olha, eu estou com esse problema com meu filho, eu estou com esse problema no casamento, olha, eu estou com esse problema financeiro, eu estou com esse problema na minha saúde, me ajuda, vamos orar junto, eu estou com essa dificuldade de perdoar, A igreja é um lugar de cura, onde nós crescemos juntos. O Senhor nos dá os exemplos dele. Ele passou vergonha. Cristo passou vergonha. Lá na crucificação, deixaram ele nu, para que a gente não passe mais vergonha. Tudo que ele passou é para que a gente não precisasse mais passar por aquelas situações. Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles fizeram, pessoal? Se esconderam e botaram folhinha. Onde que você se cobre com folhinha, pessoal? Ficaram com vergonha. Tive medo, tive vergonha, por isso que eu me escondi. E o que Jesus fez por nós? Ele tirou a nossa vergonha. Ele tirou a nossa humilhação. Então é isso que ele faz. Quando ele estava sendo lá humilhado, vai, isso não é Deus, desce daí. Você não é o bonzão? Você não fez tanto por todo mundo? Faz por você também, provocando ele, humilhando, fazendo chacota. O que ele falou? Pai, perdoa. Pai, perdoa. Essa é a natureza de Cristo, pessoal. Fala, essa é a natureza de Cristo. Veja, essa é a natureza de Cristo. Quando a gente tem alguém tentando nos prejudicar, nos provocando, nos instigando, qual é a nossa natureza? Vou partir para cima, vou quebrar ele, vou arrebentar com ele. Pai, perdoa. Essa é a natureza de Cristo. Essa é a natureza dele, Um ensino, os fundamentos, o que a gente aprende com o Senhor. Aprenda de mim que eu sou manso e humilde. Mas a humildade, a mansidão é o domínio próprio. Eu vou aprender com Cristo. Aqui, aqui uma igreja, nós não estamos aqui para julgar, mas para ajudar. Então, se às vezes a pessoa, não vou, porque vão pensar, como muitas vezes a gente já ouviu falar isso, a pessoa não voltava para a igreja porque estava achando que estava todo mundo com raiva dela. Porque ela sumiu, ela ficou um tempo fora, vão olhar torto para mim. Minhoca, o diabo joga uma minhoca na cabeça, a pessoa acredita na mentira. Não vou, porque alguém está chateado. Se a gente ficar chateado, a gente também não vai para o céu. A gente tem que ter um coração limpo, livre. O Senhor fala que a gente tem que ser como uma criança. Criança brigou ali com o coleguinha, daqui a pouco está brincando de novo. Mas o que adulto faz? Adulto que não é convertido. Guarda uma mágoa por 10 anos e se perguntar, por que você está com raiva do fulano? Você sabe que eu nem lembro. Mas já estou com raiva de novo. Tem sentido? Pois é. Aprenda de mim, aprenda comigo. Então a gente está aqui para ajudar. A gente não está aqui para me parecer mais com o mundo. O mundo odeia todo mundo, eu também odeio todo mundo. O Senhor fala que eu preciso estar aqui para iluminar, para salgar o mundo, ou seja, eu revelo, eu mostro onde está em trevas e eu levo luz. E o sal é um conservante, eu não deixo as coisas estragarem. Eu sou luz, eu sou sal, então eu trabalho pela resolução de um relacionamento, pelo acerto de um problema, ou seja, eu não quero deixar nada estragar. Eu não quero estragar a minha vida, eu não quero estragar o meu relacionamento com Deus, eu não quero entristecer a Deus, porque eu sou sal.
Eu não quero estragar meu relacionamento com você, porque eu sou sal. Então vamos ajustar. Você está com um problema comigo? Ou eu estou com você? Então vamos ajustar, vamos conversar, vamos nos alinhar. Porque eu sou sal. Eu quero ser sal, quero agradar o Senhor. Não quero estragar as coisas, eu quero conservar as coisas. Filipenses 3,10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero me tornar como Ele. Olha que coisa poderosa. Esse é o objetivo das nossas vidas, cumprir o propósito de Deus em nós. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Esse é o propósito. Antes de conhecer a árvore do bem e do mal, eu preciso conhecer a árvore da vida. Eu preciso conhecer a vida, eu preciso me parecer com o Senhor. Antes de querer conhecer, deixa eu saber, estou curioso, buscando aquilo que não é para mim. Antes de conhecer a árvore do bem e do mal, eu preciso conhecer a árvore da vida. O homem quis conhecer primeiro o mal, olha que coisa terrível. Que a natureza, infelizmente, a natureza não transformada do ser humano, ele está sempre buscando o mal. O ser humano, infelizmente, fica como é que eu posso dizer? Nessa vontade de pular processos. Quer pular processo, não quer passar pelo que tem que passar na hora certa. Eu preciso conhecer Deus primeiro, ter um relacionamento com Ele primeiro. Buscar a vida, a árvore da vida. Mas eu vou lá, busco a árvore do mal. Eu preciso conhecer a Cristo, participar dos seus sofrimentos, me parecer com Ele, me relacionar com Ele, conhecer a vida, buscar a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer na minha vida. Adão precisava, antes de conhecer o mal, ele precisava conhecer Deus. Nós precisamos conhecer a Deus primeiro. E esse crescimento vem dessa busca. Eu quero conhecer o Senhor cada vez mais, eu quero me aproximar do Senhor cada vez mais, vivamos de acordo com o que já alcançamos, eu não vou dar passos para trás, eu não vou retroceder mais. Eu recebi essa palavra, nós estamos recebendo uma palavra hoje. Eu recebi essa palavra, agora eu decido sair e aplicar na minha vida, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Senão, é como diz em Tiago, a pessoa vai, olha no espelho, vira as costas e... Imagina só, você está lá, você lava o seu rosto, você escova o dente, você se arruma, você sai, aí lá no carro você fala, quem sou eu? Como é que eu sou? Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou branco, eu sou preto, eu sou japonês, eu sou... O quê? É assim. Se eu pego a palavra e não aplico a palavra, é como se eu olhasse no espelho e me esquecesse do que eu vi quando eu virasse as costas. Ou seja, ao invés de viver de acordo com o que eu já alcancei, crescendo todos os dias, eu estou estagnado no mesmo lugar. E o Senhor não quer isso para nós. Ele não quer que a nossa vida passe diante dos nossos olhos e olha para trás, só ficou com cabelos brancos, só com barba branca, mas sem resultados, sem projetos materializados, sem relacionamentos. O que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra diz. A Bíblia nos mostra o valor de Deus para os relacionamentos. Tem gente que está buscando um monte de coisas, se esquecendo do relacionamento com Ele e dos relacionamentos ao seu redor. Então agora eu recebo essa palavra. E o que eu decido fazer na minha vida? Com Deus e com quem está perto de mim. Não dá para ir para o próximo nível sem vencer no nível onde eu estou. Não dá para mudar de sala e ir para a próxima série sem passar nos testes que eu já estou. Você já deve ter convivido com alunos na sua época de escola que estava lá repetente 2, 3 anos.
Por quê? Porque não passou na prova, não mostrou que ele aprendeu naquela fase o que ele tinha que aprender. E exatamente, tem gente que está ficando apenas velho, não mais sábio, não mais inteligente, não mais robusto na fé. Só está passando o tempo. Então, o nosso problema não é o que a gente acha que é o nosso problema. O nosso problema é espiritual. Nosso problema não é o outro, nosso problema não é o dinheiro, a falta dele, o nosso problema não é o governo, não. Nosso problema é espiritual. Então, se eu evoluo em Deus, se eu cresço em Deus, se eu me relaciono com Deus, é impossível todas as demais áreas não mudarem. Porque Jesus falou isso. Busque em primeiro lugar uma coisa, e as demais vão ser acrescentadas. Maria buscou a boa parte, e essa não vai ser tirada dela. Então, se eu evoluo em Deus, se eu evoluo espiritualmente, todas as áreas da minha vida vão evoluir também. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Coloque a sua mão no coração. Tome essa decisão. Eu vou crescer, Senhor. Eu vou crescer. Eu vou crescer com base no conhecimento de Deus. Eu vou viver de acordo com o que eu já alcancei. Se eu subir um degrau, eu não vou descer esse degrau. Se eu avancei 1 quilômetro, eu não vou voltar 1 quilômetro. Se eu dei passos para frente, eu não vou dar passos para trás. Chega de retrocessos, em nome de Jesus. Vamos crescer no Senhor, vamos crescer em Deus, vamos nos esvaziar, pessoal. Você está cheio de você? Esvazie então. Você tem coisas que você está guardando? Se limpa, resolva. Não carregue pesos inúteis. Aprenda de mim que sou manso e humilde. Ou seja, eu não vou ficar carregando pesos na minha vida, não vou ficar ocupando espaço no meu coração que podia ser ocupado pela paz, pela alegria do Senhor, pelo prazer nas coisas do Senhor. Nós precisamos não de mais alguma coisa, nós precisamos de quem? De Deus. Então tome essa decisão. Eu vou crescer em Deus, Senhor. Eu vou me esvaziar de todo mal, eu quero me parecer com o Senhor, eu quero participar das suas obras, Senhor. Enche-se do Senhor, peça ajuda ao Senhor, queira esse relacionamento com o Senhor. Chega de distrações, o pecado distrai, as preocupações distraem, os medos distraem. Chega de distrações, o orgulho distrai, as coisas irrelevantes que as pessoas ainda se pegam distraem demais. Tem gente que perde tanto tempo, tantos momentos agradáveis com Deus, com a família, por conta de bobagens, coisas irrelevantes, problemas insignificantes. Aprenda de mim, que eu sou humilde e manso. Humildade e mansidão é domínio próprio, é obediência, domínio próprio e obediência. Mansidade, humildade e mansidão é obediência e domínio próprio. Então, se eu tenho domínio próprio e eu quero agradar a Deus, ou seja, eu obedeço, eu estou cada dia mais próximo da natureza de Cristo. A palavra é prática, pessoal. Deus é prático. A palavra é simples. Nós é que dificultamos as coisas. Nós que fazemos uma coisa complexa. Não, veja só. O Senhor nos dá milhares de exemplos. Mas Ele fala para a gente, se não der para aproveitar nada dos evangelhos aqui que foram escritos, pega só esses 2 pontos, que você já vai dar conta de tudo. Humildade e mansidão. Humildade e obediência. A mansidão é domínio próprio, ou seja, eu obedeço e me controlo. Fruto do Espírito. Veja, não são milhões de coisas.
Os religiosos tinham 613 leis para cumprir. Quem conseguia cumprir isso? Jesus foi lá e falou, ame a Deus e ame o seu próximo. Olha como é que ele resolvia as coisas. Então, a gente precisa, vivamos de acordo com o que eu já alcancei, ou seja, eu preciso ser grato. Eu cheguei até esse nível. Por que o ser humano vive nessa insatisfação? Porque ele não se contenta no que ele já alcançou. Nunca está bom, nunca é o bastante, nunca ele está satisfeito, não é conformado, é satisfeito. Não é se conformar, eu vou ganhar tanto pelo resto da vida, não, eu vou viver nessa casa pro resto da vida, eu vou só ter esse nível pro resto da vida. Não é isso não. Não é conformado, é grato. Eu tenho isso, graças a Deus, agora eu vou um pouco a mais, e eu vou evoluir um pouco mais, e eu vou crescer um pouco mais. E o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar inteligência, o Senhor vai me dar graça para romper, para falar, para superar. O Senhor vai me dar visão, o Senhor vai me dar discernimento. É sempre assim. Fale com o Senhor. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Se você ainda reconhece que não nasceu de novo ainda, aproveite essa oportunidade. Talvez você não nasceu, talvez você só virou evangélico, mas não nasceu de novo ainda. Toma essa decisão, fala com Ele, peça ajuda a Ele. Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, não aceita sair como você chegou. O Senhor está falando, se aproxima de mim. Se aproxima de mim. Nós sempre podemos nos aproximar mais dele. A palavra diz que aquele que vai até Ele, jamais, de modo algum, Ele vai rejeitar. Então vá até Ele, peça ajuda a Ele. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, meu Pai. Não permita mais viver uma vida estagnada, uma vida parada. Não permita isso. Às vezes pode ser que você perceba, eu perdi a fome pelo Senhor, eu perdi a fome por Deus. O Senhor fala, quem tem sede, venha até mim. Quem tem sede, venha. Não fique distante dEle, Ele quer se aproximar de você. O Senhor nos chama para mais perto. O Senhor nos chama para nos aproximar dEle. Chegue perto dEle, tire as folhas de figueira, tira tudo aquilo que te não protegia de nada, não escondia nada. Chega de uma imagem de cristão, de crente, uma imagem de santidade. Tem a vida, tem essência, tem alicerce profundo, tem algo profundo, algo sólido com o Senhor. Tira essas folhinhas de figueira, joga fora os pesos desnecessários. Diga a Ele, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero ter a mente do Senhor, eu quero ter a humildade, a mansidão, meu Pai, eu quero ter a mente, o padrão do Senhor, eu quero o padrão do Senhor, eu quero o padrão do Senhor. Chega de conhecer pessoas, igrejas, eventos, conheça Deus. Conheça Jesus de verdade, queira conhecer Jesus de verdade. Pode ser que você já visitou tantos lugares, conheceu tantas pessoas, conheça Jesus. É isso que importa. É isso que importa. Queira conhecer o Senhor de verdade. Fala com Ele, tome decisões nessa manhã, nessa oportunidade. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo, meu Pai, porque talvez eu só mudei de casa, mudei de religião, não mudei de vida, não mudei de caráter, não mudei de espírito, Senhor. Eu quero conhecer a vida, Senhor. Eu não quero mais ficar conhecendo o mal.
Eu quero conhecer a vida, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a vida, eu quero o Senhor. Abra os olhos, meu Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Abra o seu coração, abra o seu coração, fale com Ele. Rasga o seu coração, meu Deus, me ajuda, eu quero te agradar, meu Pai, eu quero te agradar. Eu preciso do Senhor. Eu não quero mais viver um auto-engano, Jesus. Eu não quero viver um auto-engano. Eu não quero me enganar, Senhor. Não se engane, não se deixe enganar. Eu não quero, Senhor. Eu quero conhecer o Senhor, meu Pai. Eu quero conhecer a Cristo. Participar dos seus sofrimentos. Ou receber o poder, conhecer o poder da sua ressurreição. A morte foi vencida na vitória. O Senhor venceu algo que não pode ser vencido, que foi a morte. Ele nos livrou da morte. Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou da vergonha. Ele nos livrou das folhinhas de figueira. Ele nos livrou das humilhações. Ele nos deu uma chance. E Ele nos dá uma chance todos os dias, e tem nos dado agora, neste momento. Rasgue o seu coração, rasgue o seu coração, peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor, meu Pai, me ajuda. Eu quero te agradar, meu Pai, eu quero viver com o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver com o Senhor, meu Pai. Eu quero viver para sempre com o Senhor. Eu quero nascer de novo, meu Pai. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Esvazie de tudo aquilo que está errado. Abre os olhos, meu Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, meu Pai. Derrama do seu poder. Derrama do seu poder sobre nós, meu Pai. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos te agradar. Nós queremos ser iguais ao Senhor, meu Pai. Eu quero ser igual ao Senhor, meu Pai. Eu quero ser igual ao Senhor, igual a Ti, Senhor. Tudo que sou é para Teu louvor, Senhor. Se o Senhor nos guardou, nos preservou, meu Pai, é para a glória do Senhor. Quantos querem para estar nas drogas, meu Pai, mortos, no inferno, Senhor? Estamos aqui para a glória do Senhor, meu Pai. Então limpa, Senhor. Limpa-nos, meu Pai. Limpa, Senhor, de toda miséria, de todo engano, Senhor. Limpa. Que o Senhor derrame sobre nós o seu poder, essa graça poderosa, Senhor. Essa graça que nos dá força que nós precisamos. Essa graça, meu Pai, que derrama sobre nós essa unção, esse poder. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Adore ao Senhor, clame a Ele, peça ajuda a Ele. Diga a Ele: quero ser igual a Ti, Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual a Ti, meu Pai. Me ajuda, Deus, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero te conhecer, meu Pai. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero viver com o Senhor para sempre. Para sempre. Eu quero conhecer a vida, meu Pai. Eu quero viver com o Senhor para sempre. Eu quero conhecer a vida. Eu quero conhecer a vida, Senhor. Eu quero conhecer a vida.
Eu quero conhecer a vida, meu Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor, meu Deus. Abre os meus olhos para que eu possa. Abre os meus olhos, meu Pai. Abre os meus olhos. Abre os nossos olhos, meu Pai. Dá visão, dá discernimento, meu Pai. Diga a Ele, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero te agradar, Jesus. Tudo que sou é para teu louvor, Senhor. Tudo que eu sou é para o teu louvor, Senhor. Eu quero te agradar, Jesus, eu quero te agradar. Eu quero te agradar, Senhor. Talvez você nunca confessou o Senhor de verdade. Confesse. Confesse Jesus de verdade. Diga a Ele, diga comigo. Diga junto comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Deus. Assumo o controle da minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero, meu Pai, eu decido ter a sua natureza e glorificar o seu nome através da minha vida, Senhor. Me ajuda, Jesus, me ajuda a caminhar. Eu quero, Senhor, meu Pai, eu quero te agradar. Me ajuda, Senhor, quero ser glória para o reino, Senhor, eu quero ser glória para o reino. Que a minha vida, Senhor, glorifique o Senhor. Que a minha vida glorifique o Senhor. Que a minha vida glorifique o Senhor, meu Pai. Eu quero o Senhor como meu Salvador e Deus. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Que a nossa vida reflita o Senhor, meu Pai. Que a nossa vida reflita a sua presença, meu Pai. Que a nossa vida reflita a sua misericórdia. A sua natureza, meu Pai. Enquanto estavam todos lá fazendo piadas com o Senhor naquela condição, o Senhor diz: perdoa, Senhor. São estúpidos, não sabem o que estão fazendo, meu Pai. Não tem noção, não tem consciência de nada. Perdoa esse povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós temos um pouco dessa grandeza, meu Pai, de não ceder a atitudes de pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita, Senhor. Que nós venhamos a receber esse entendimento, meu Pai, e fazer a diferença, de verdade a diferença, meu Pai. Os discípulos por onde passavam, transtornavam. Esse povo que está causando transtorno por toda parte chegou aqui. Que nós venhamos a transtornar, meu Pai. Sua palavra diz: o Senhor não veio trazer paz, mas guerra. Mas é uma guerra de raciocínio, uma guerra de caráter, uma guerra de padrões. Não é a guerra que muitos têm vivido, Senhor, a guerra interna, a guerra das emoções, a guerra com o próximo. A nossa guerra, a nossa batalha não é contra pessoas, é contra demônios. Nossa guerra é espiritual, nosso problema não é de dinheiro ou de pessoa, nosso problema é espiritual. Nos dá a visão certa, meu Pai. Nos dá o discernimento. Nos dá o discernimento, Senhor. Em nome de Jesus. Fala com cada um, Senhor. Fala com cada coração. Que possamos sair daqui muito melhores, meu Pai. Muito mais maduros, sábios, inteligentes, meu Deus. Corajosos, em paz. Com a graça para vencer, para romper, para testemunhar bênçãos, milagres, meu Pai. Porque o Senhor só espera isso. O Senhor suspende a terra sobre o nada, meu Pai. Então, para o Senhor tudo é pequeno. Nada é impossível para o Senhor. Então o Senhor só espera um alinhamento da nossa parte para causar mudanças e milagres acontecerem. Então nos ajuda, Senhor. Que nós venhamos a destravar milagres e respostas através da nossa vida, meu Pai, através do nosso coração. Dá vitória, Senhor. Nos dá vitória, eu te peço. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos e queremos amar ainda mais, Senhor. Nós precisamos do Senhor e queremos precisar ainda mais.
Queremos depender do Senhor ainda mais. Depender do Senhor dia após dia, Senhor. Nos ajuda, eu te peço. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa manhã, por essa palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Que a sua palavra venha nos de vida e que possamos sair daqui muito maiores e melhores em nome de Jesus. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.